Amém. Se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de Atos, no capítulo 3, que nos diz assim: E Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, Aleluia. o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso vos dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro. E apegando o seu coxo, que fora curado, e pondo João, e Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelita, por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, a este que vedes, conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Fica sentado, né? Glória a Deus. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, a palavra de Deus dizendo para nós essa noite. Como que Deus fez com este povo, igreja do Senhor, que estavam ali juntamente com ele? Principalmente os seus discípulos. Como que Deus fez com este povo, igreja do Senhor? Aleluia. E é isso, igreja do Senhor, que Deus quer fazer conosco nesta noite. Aleluia. É isso que Deus quer fazer conosco todos os dias de nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Fazer com que Cristo seja, igreja do Senhor, reconhecido em nossas vidas. E que possamos, igreja do Senhor, aleluia, fazer conforme fez, aleluia, Pedro e João aqui nesta noite. Naquele santo dia, amém? Pedro e João estavam ali, igreja do Senhor, indo para o templo, igreja do Senhor.
Quando o homem chegou para eles e pedindo algo para eles, pedindo para que eles dessem alguma coisa para eles. E Pedro e João, igreja do Senhor, olhando para aquele homem, disse para ele, olha, aleluia, Pedro e João subiram junto ao templo na hora da oração à nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele era coxo, igreja do Senhor, desde o ventre da mãe. E a palavra de Deus nos diz que quando ele pegou a idade, todos os dias, igreja do Senhor, as pessoas levavam ele ali à porta do templo para ele pedir esmola. E para ele, igreja do Senhor, aquilo ali era a vida dele. Aleluia. Para ele, aquilo ali era a vida dele, igreja do Senhor, pedir esmola para aquele povo que entrava ali todos os dias. E a palavra de Deus nos diz que um dia, igreja do Senhor, Deus determinou para ele que aquilo ali não seria mais, igreja do Senhor, para que ele viesse a pedir mais esmola. Aleluia. Que a partir daquele dia ali não era para ele, igreja do Senhor, pedir mais esmola, porque Deus ia fazer, igreja do Senhor, uma coisa extraordinária na vida daquele homem. E a palavra de Deus nos diz, igreja do Senhor, que Jesus viveu ali por muito tempo. Jesus viveu ali por muito tempo, igreja do Senhor, mas Jesus estava esperando, igreja do Senhor, que logo após a sua morte, Deus ia fazer algo na vida daquele homem ali. E aquele homem estava ali, igreja do Senhor, pensando que ia receber algo para ele sobreviver. Para ele viver, igreja do Senhor, ali muitos dias. Ou alguém que pudesse passar ali, igreja do Senhor, e dar algo para ele se alimentar. Ou para ele levar para a sua casa, igreja do Senhor, aleluia, juntamente com a sua família ali. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus ele é poderoso, igreja do Senhor, em nossas vidas. Deus ele é poderoso, igreja do Senhor, nas nossas vidas. Deus ele sabe, igreja do Senhor, quando é que nós precisamos realmente dele. É quando nós nos pedimos, igreja do Senhor, para que Deus venha, igreja do Senhor, aleluia, venha e atende o nosso clamor. Porque todos os dias, igreja do Senhor, nós clamamos a Deus de uma forma, clamamos a Deus de outra. E a palavra de Deus nos relata aqui, igreja do Senhor, que Deus é aquele que vê a nossa vida, que vê o nosso ser. Aleluia. Deus é aquele que vê o nosso ser. Aleluia. Hoje é chamado culto da família, porque Deus quer abençoar alguém aqui nesta noite. Aleluia. Deus quer agir na vida de alguém aqui nesta noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja Nome Deus. de Jesus. E a palavra de Deus nos relata que aquele homem foi e pediu para eles dar uma esmola, igreja do Senhor. Ajudar ele ali, aleluia, a ele a sobreviver ali mais um pouco de tempo. Deus maravilhoso. E aquele homem não estava sabendo o que Deus ia preparar para ele naquela noite ali. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem não estava sabendo, igreja do Senhor, o que Deus ia fazer na vida dele nesta noite. Aleluia. E a palavra de Deus nos relata aqui, o qual vendo a Pedro e João, que entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E aquele homem olhou para ele, igreja do Senhor, esperando que ele ia dar algo para aquele homem sobreviver ali. Algo que é para aquele homem levar para a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. E aquele homem, fitando os olhos nele, igreja do Senhor, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aquele homem estava esperando receber dele alguma coisa, que é para ele sobreviver ali, igreja do Senhor, ou viver mais um dia. Aleluia. Ele não estava esperando que Deus, naquele momento ali, igreja do Senhor, ia fazer algo na vida dele. Aleluia. Que ia mudar a vida dele para todo sempre. E a palavra de Deus nos relata aqui, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro e João: não tenho prata e nem ouro. Aleluia. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, Deus. Aleluia. Aqui não estou pensando ali, como que eu vou me levantar do jeito que eu
pessoas me trazem à porta do templo, me colocam aqui, como que eu vou levantar? Aleluia. Mas a palavra de Deus nos relata aqui, diz o Senhor, que Pedro e João, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso vos dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés de artelho se firmaram. Glória a Deus. Aquele homem não estava acreditando, igreja do Senhor, o que estava acontecendo com ele ali. Os pés dele se firmaram, e ele se colocou de pé ali. A palavra de Deus nos relata, igreja do Senhor, que ele começou a saltar. Aleluia. Ele começou ali a gritar, a pular, aleluia. Porque a palavra de Deus nos relata que Deus foi com ele naquele momento ali, igreja do Senhor. Deus foi com ele ali, aleluia. Deus veio aqui na vida daquele homem e fortaleceu ele. E a palavra de Deus nos diz, e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com ele no templo. E andando e saltando e louvando a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aquele homem não acreditava, o que estava acontecendo com ele ali era a realidade, era uma coisa real. Agora nós imaginamos, o Senhor, a pessoa no ventre da mãe, sem poder andar, sem poder caminhar, sem poder, aleluia, fazer nada daquilo que o povo fazia, que ele viu o povo fazendo ali, e de repente ele começou ali a andar. Ele começou a saltar, ele começou ali a regozijar, aleluia, pelo que Deus tinha feito a ele, aleluia. E conheciam-no, pois era ele que se assentava para pedir esmola à porta do templo, chamada Formosa. Aleluia. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe aconteceu. Aleluia. Aleluia. O povo ali ficou cheio de pasmo, Grande Deus. Em ver o que Deus tinha feito ali na vida daquele homem. E a palavra de Deus nos relata, igreja do Senhor, que Deus quer fazer dessa forma conosco. Deus quer fazer desse jeito conosco, igreja, se nós acreditarmos nele todos os dias da nossa vida. Deus quer fazer ali, igreja do Senhor, como fez ali com Pedro e João. Aleluia. A palavra de Deus nos relata, igreja do Senhor. Aleluia. E no livro de Atos, no livro de João, quer dizer, no capítulo 14, a palavra de Deus nos relata aqui. Aleluia. A palavra de Deus nos fala aqui. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são estas que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Glória a Deus. São essas aqui que Deus preparou para aquele povo que ama Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, que Deus ele quer fazer, aleluia, o seu nome ser fortalecido em nossas vidas todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 10, igreja do Senhor, a palavra de Deus nos fala assim, no capítulo 10 de Mateus, a palavra de Deus nos fala assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para cumprirem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. São isso, igreja do Senhor, que Deus tem preparado para nós nos dias de hoje. Então essa palavra do Senhor que Deus tem preparado todos os dias para nós, aleluia, que é para a gente, igreja do Senhor, fazer conforme os apóstolos fez, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Igreja amada do Senhor, nós vemos aqui no livro de São Mateus, no capítulo 8, 28, no versículo 17, 18, quer dizer, diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar
todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Foi isso que Jesus disse, Deus do Senhor, para cada um de nós. Aleluia. Jesus chegou e falou: olha, eu vos digo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi logo assim que ele morreu, igreja do Senhor. E Jesus chegou para os discípulos e falou para ele: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Foi isso, igreja do Senhor, que Pedro e João fez. Glória a Deus. Foi isso que Pedro e João fez, igreja do Senhor. Ele guardou ali, ele guardou a palavra de Deus, ele seguiu isso no coração deles. Pedro e João, igreja do Senhor, eles estavam ali fazendo a vontade do Senhor. Estavam ali fazendo, igreja do Senhor, aquilo que Jesus tinha dito para eles fazerem. Aleluia. Jesus tinha dito para eles fazer: olha, faça discípulos de mim, faça como eu fiz, faça da mesma forma que eu fiz, faça discípulos de mim. Aleluia. Quando chegar alguém precisando de vocês, faça como eu fiz. Faça como eu fiz. Aleluia. Glória a Deus. Faça discípulos de mim. Aleluia. Foi isso que Meu eles Deus, fizeram. verdade, Jesus. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos Aleluia. tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Foi isso que eles fizeram ali, igreja do Senhor. Foi isso que eles fizeram, fazendo discípulos de Jesus. Chegou para aquele homem ali, aquele homem estava expressamente precisando de Deus. E ele chegou para aquele homem e falou: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho aqui eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Aleluia. Aleluia. Glória a Foi isso que Deus. Jesus ensinou para ele, meu filho. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É, meu Pai. E a palavra de Deus nos fala aqui no livro de São Lucas, no capítulo 9, no versículo 28, diz assim: eis que um homem da multidão chamou, dizendo: mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o Espírito toma ele, de repente clama e despedaça-o até espumar. Só que Aleluia. o larga depois